Bom dia, amigos, bom dia, irmãos em Cristo. Terça-feira começando, uma terça-feira fria, mas com solzinho aí, prometendo aquecer um pouquinho mais o nosso dia. Excelente dia para todos nós. Essa semana, a semana que o Senhor Deus está nos dando, uma semana de bênçãos, eu creio. Uma semana de oportunidades, uma semana com possibilidades de vivermos e espalharmos o amor de Deus por onde a gente passa, vivermos e espalharmos o Evangelho do Senhor por onde a gente passar. Então, assim, vamos aproveitar essa semana, né? Vamos aproveitar muito essa semana. Não vamos desperdiçar nenhum momento, que a gente possa ficar aí atento, esperto, as oportunidades que o Senhor Deus nos dá para que a gente possa colocar em prática aquilo que Ele nos ensina, né? Então, vamos, que a terça-feira promete ser um dia abençoado nas nossas vidas e abençoador na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Bom, essa semana a gente está conversando sobre as 5 razões para não desistir. Como eu falei ontem, na semana passada, nós falamos sobre propósito, nós estivemos refletindo muito sobre os propósitos de Deus na nossa vida, o que acontece com uma vida que é movida pelos propósitos de Deus, né? Quais são os benefícios, quais são as vantagens de termos uma vida movida pelos propósitos de Deus. Nós pensamos sobre isso, conversamos sobre isso na semana passada. E acredito que tenha sido um tema, né, importante, porque foi importante para mim refletir sobre isso e pedir ao Senhor que estivesse realmente esclarecendo ainda mais, tirando qualquer nuvem de dúvida. E o Senhor fez isso, né? A cada dia que eu acordo mais confiante no propósito que o Senhor tem para mim. E desejo que você também tenha essa confiança de acordar a cada dia lembrando do seu propósito com o Senhor e animado para botar o propósito, né, em prática, exercer realmente a função, a missão que o Senhor designou para você, que designou para mim. E essa semana a gente está falando sobre a questão de refletir sobre algumas razões para a gente não desistir, porque nesse caminho de cumprir o propósito de Deus acontecem várias coisas que nos fazem às vezes perder o foco, e pior do que perder o foco, nos fazem às vezes desistir de cumprir o propósito de Deus. Ontem eu conversei com vocês, até falei de um exemplo, né, que em algumas vezes aqui nesses períodos que eu tenho feito a live, tô dando vontade de espirrar, peraí. Só um instante. Ó, é só a gente falar que quer espirrar que a vontade passa. Esse friozinho da manhã, para quem tem rinite, é uma benção, né? Aí passou. Ontem eu tava falando que por algumas vezes eu acordei e pensei assim, eu não vou fazer devocional hoje não. Deixa que eu vou fazer a minha devocional particular mais tarde, mas agora de manhã eu não vou gravar live não, de repente ninguém vai assistir, ninguém vai ver, pra que eu tô perdendo meu tempo? Mas o Senhor fala assim, eu tenho um propósito, Fernanda, você vai desobedecer? Não é no seu tempo, as coisas não acontecem do seu jeito, eu tenho um propósito. E aí a gente levanta e a gente obedece. E quando a gente cumpre o propósito que o Senhor colocou no nosso coração para fazer, a gente se sente em paz. Quando a gente não cumpre esse propósito, algo fica nos incomodando, dá uma sensação de que está faltando alguma coisa, não completei o que tinha que completar hoje. Mas quando a gente cumpre, dá aquela sensação de plenitude, né? Bom, hoje então eu cumpri o propósito do Senhor na minha vida. E hoje então a gente vai falar sobre mais uma razão para a gente não desistir. Ontem nós falamos que uma das razões para a gente não desistir é lembrarmos que há tempo para tudo e lembrarmos que o tempo está sob o controle de Deus. Então as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus, porque Deus estabeleceu o tempo para todas as coisas. Então não cabe a mim querer acelerar ou atrasar o processo. Eu preciso respeitar e entender que existe
o tempo de Deus, e o tempo de Deus, ele é soberano. E quando eu entendo isso, eu não desisto do meu propósito, porque cabe a mim cumprir o propósito. Não cabe a mim ficar controlando o tempo, porque isso eu não consigo fazer. E aí, a gente hoje vai meditar sobre uma outra passagem que é muito conhecida, que fica lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E aí eu trouxe o seguinte tema, assim, para a gente poder pensar. Uma das razões para a gente não desistir é a gente pensar primeiro no seguinte: a quem estamos dando ouvido? A quem eu estou dando a minha atenção, o meu ouvido? A quem eu estou dando relevância na minha vida? E quando eu leio esse versículo de Jeremias 29, 11, eu entendo que eu preciso dar ouvidos a quem me conhece profundamente. Quem me conhece profundamente, antes mesmo de nascer, quem me conhece até melhor do que eu mesma, é o meu Pai, o próprio Deus, porque foi Ele que me criou. A gente já falou sobre isso na semana passada. Foi Ele que me criou. Ele tem planos para mim, os propósitos dele na minha vida existem antes mesmo de eu ser gerada. Então, eu posso dar ouvidos a ele, e é a ele que eu devo dar ouvidos. Esse é o primeiro ponto, porque existem muitas vozes ao longo do nosso dia que nos falam o contrário. Você está perdendo tempo, para que você vai fazer isso? Está jogando dinheiro fora, está gastando energia à toa. Essa pessoa não merece você se empenhar tanto. Por que você se dedica tanto a isso? Não vai levar a lugar nenhum. Essas são as vozes que a gente que passa pela nossa vida durante o nosso dia. Mas para essas vozes eu não posso dar ouvidos. Primeira coisa, eu preciso dar ouvidos a quem me conhece profundamente, quem conhece o íntimo do meu ser. Quem me conhece melhor do que eu mesma. Então, é o primeiro ponto. Essas vozes que você tem ouvido por aí, as vozes que eu tenho ouvido ao longo do meu dia, vêm de pessoas que me conhecem profundamente, intimamente. É uma voz, vem de vozes, né? As vozes vêm de pessoas que me conhecem antes mesmo de eu nascer? Então, é algo que eu preciso parar para pensar. Outro item importante é o seguinte: dê ouvidos a quem deseja a sua prosperidade. Aqui no versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias diz: Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Eu quem? O próprio Deus, que nos conhece profundamente e intimamente. Só Ele. Foi isso que ele disse aqui. Só Ele conhece os planos que Ele tem pra gente. E ele dá sequência dizendo que são planos de prosperidade e são planos de um futuro cheio de esperança. Então eu preciso dar ouvidos a quem deseja a minha prosperidade, a quem deseja o melhor para mim, a quem tem planos para o melhor para mim. Eu não posso dar ouvidos a pessoas que têm um sentimento de inveja, pessoas que por fora, né, abrem um sorriso, mas por dentro estão cheias de mágoa, estão com rancor, estão com inveja. Essas pessoas que falam, né, que dizem algumas coisas, principalmente com o coração cheio desse sentimento, são vozes que surgem e que nos tentam fazer desistir. Não posso dar ouvido a essas vozes. Preciso dar ouvidos a quem deseja a minha prosperidade, quem deseja o meu melhor. E dê ouvidos a quem a sua alma anseia comunhão. Nós fomos criados por
Deus, e desde que o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, a nossa alma ela ficou incompleta quando o pecado entrou e nós nos separamos de Deus, porque em Deus não há pecado, e uma vez pecadores, acabou que ficamos distantes do Pai. E desde então, a nossa alma, ela anseia por Deus, porque ela foi criada desta forma. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados assim. Então a nossa alma, ela anseia pela comunhão com Deus, voltar à comunhão com Deus, ligar novamente o que foi rompido pelo pecado. Então eu preciso dar ouvidos àquele que a minha alma busca, que a minha alma anseia. A única forma que a minha alma se sente completa, que o meu ser se torna completo, é quando eu me conecto realmente com Deus. E essa conexão só é possível quando eu aceito o sacrifício de Jesus. E eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, eu me arrependo pelos meus pecados, eu peço perdão pelos meus pecados e convido Cristo a morar no meu coração. A partir do momento que isso acontece, eu volto à minha conexão com Deus. Ele permitiu isso porque Ele me ama e Ele te ama. E é a Deus que vai a minha atenção. É para Deus que vai a minha atenção. A minha alma anseia por Ele. A comunhão sempre com Ele. Então eu preciso dar ouvidos a quem a minha alma busca. A minha alma busca quem? A Deus. Dê ouvido a quem não falha. E a quem é confiável desde sempre. Confiável ontem, hoje e será eternamente confiável, que é o próprio Deus. No final do versículo diz assim: sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu lembro que lá no Antigo Testamento, quando Deus manda, dá uma missão para Moisés, e diz assim: Moisés, você vai lá no Egito e você vai falar com Faraó, que Faraó precisa deixar o meu povo sair para me adorar, para prestar culto a mim. E aí o Moisés falou assim: Deus, mas assim, eu vou chegar lá e vou falar que quem mandou eu falar isso? E Deus fala assim: o eu sou. O eu sou. Não precisa de mais nada. Deus não precisa de referências. Deus não precisa dizer que é Deus que fez tal coisa, que é de tal lugar. O eu sou. Aqui está escrito: sou eu, o Senhor, quem está falando. Se é Ele, o Senhor, que está falando, então eu posso confiar. Porque eu estou falando, estou dando ouvidos a uma pessoa que é confiável, porque sempre foi confiável. Uma pessoa que, com Moisés, falou: o eu sou te enviou. Não tem sombra de dúvida, eu não preciso temer. O eu sou. E o eu sou, o nosso próprio Deus, é quem tem planos de prosperidade e um futuro cheio de esperança pra gente. Então, é a Ele que eu vou dar ouvidos. Então, eu volto finalizando esse devocional, quero finalizar deixando essa pergunta pra gente refletir. A quem estamos dando ouvido? Se você está seguindo os propósitos de Deus na sua vida, preste atenção. Se você já orou, já conversou com Deus e Ele já disse a você quais são os propósitos dele na sua vida, o que Ele quer que você faça, e você está fazendo, atenção a quem você e eu estamos dando ouvidos. Eu só posso dar ouvidos àquele que é confiável. Eu só posso dar ouvidos àquele que me conhece intimamente muito antes de eu nascer. Eu só posso dar ouvidos àquele que tem sonhos e planos para minha prosperidade, para minha felicidade. Eu só posso dar ouvidos àquele a quem a minha alma anseia estar sempre em comunhão. Não dê ouvidos a ninguém diferente de Deus. É só a Deus que a gente pode dar ouvidos. E Deus, Ele levanta seus servos para que nos fale justamente isso que eu estou falando com você.
Dê atenção, dê ouvidos apenas às palavras que o Senhor tem para você. Não se deixe influenciar por outras vozes que aparecem ao longo do nosso dia. Essas vozes que aparecem ao longo do nosso dia, tentando nos fazer desistir, elas precisam ser ignoradas. Né? E na Bíblia também está dizendo assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa que fale, mas você permanece firme no seu propósito, porque você precisa dar ouvidos a Deus. Eu preciso e quero dar ouvidos somente a Ele. Se Ele mandar seguir, eu vou seguir. Se Ele mandar parar, eu vou parar. Eu preciso deixar meu foco muito alinhado, muito certeiro, meu ouvido muito sensível à voz de Deus, apenas. É só a Ele que interessa a minha atenção. Então vamos orar pedindo a Deus que no nosso dia de hoje, essas vozes que tentam nos fazer desistir, elas não tenham vez e que a gente esteja bem sensível a ouvir apenas a voz de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso amado Pai, nós te agradecemos muito por essa terça-feira que está começando. Eu te agradeço, Senhor, porque iniciar o dia falando contigo, lendo tua palavra, meditando sobre as coisas que o Senhor quer revelar a cada um de nós, é muito bom, Senhor. É um presente que eu não conseguiria pagar, não conseguiria retribuir, e eu te agradeço profundamente. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos amigos e dos irmãos que ainda vão assistir esse vídeo mais tarde. E peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Eu peço, Senhor, que hoje seja um dia especial, que possamos ouvir bem de perto a sua voz falando conosco, falando no nosso coração. E que a gente não tenha dúvida de que é a sua voz, Pai. Que a gente possa ouvir as tuas orientações, ouvir o teu chamado e que sejamos obedientes. Obedientes em cumprir aquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. Porque, como diz a tua palavra, nós sabemos que os planos que o Senhor tem para nós são planos de prosperidade, são planos de um futuro cheio de esperança, cheio de alegria. E nós desejamos esse futuro, não para o nosso conforto, não para a nossa vaidade, mas porque queremos fazer a tua vontade na nossa vida, Senhor. Então, abençoe o nosso dia, esteja falando conosco, afasta de nós qualquer tipo de voz que queira nos fazer desistir, mas que tenhamos o nosso olhar fixo em Ti e a nossa fé não seja abalada. Abençoe os amigos, os irmãos que estão acompanhando, que também tem um dia extremamente abençoado e que ao final do dia a gente possa agradecer por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um bom dia para todos vocês, que Deus abençoe e lembre, não desista de cumprir os propósitos de Deus na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Tchau!